Salve, salve, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas aqui nas redes sociais do Ponte Cultura, no Facebook e no YouTube. Meu nome vai aparecer aí na tela, eu sou Fernando Oliveira, eu sou um dos idealizadores e atual gestor do Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica, que é uma organização social que trabalha aqui principalmente na região do Vale do Ribeira, com comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas, com povos da etnia Guarani e Imbiá, e que basicamente a gente traz a inovação cidadã, que foi o tema de ontem, como base para os nossos projetos, para os nossos programas, com a ideia de identificar problemas sociais, problemas socioambientais locais, junto com as comunidades, e buscar formas de resolver esses problemas. Esse é o novo Ponto de Cultura. A gente passou por um processo de aceleração social com o Instituto Legado de Empreendedorismo Social de Curitiba no ano passado, e esse ano com o programa Futuração. Então, a gente está se redesenhando também para se transformar numa organização que consiga gerar mais impacto com as pessoas que querem atuar e trabalhar junto com a gente. Boa noite para todo mundo. Esse aqui é o terceiro encontro de conhecimentos livres do Lagamar, uma proposta que foi enviada para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, edital, deixa eu dar uma coladinha aqui, edital PROAC Expresso Lab número 60 de 2020, dentro do eixo premiação, mostras, festivais no estado de São Paulo. Nós fomos contemplados por conta do histórico de atuação. Para quem não sabe, o PROAC Lab, o Lab aí é de Lei Aldir Blanc, muita gente deve saber, deve conhecer. Foi um movimento que aconteceu no ano passado, um movimento que veio muito interessante, que veio da base para cima, todo o setor cultural, nas suas mais diferentes esferas, trabalhou para que fosse feita uma lei de apoio emergencial para todo o setor cultural, e isso chegou até nós também. Felizmente, a gente conseguiu aprovar algumas propostas e conseguimos manter o nosso trabalho aqui na região, e hoje não, começou ontem, o terceiro encontro, é o resultado dessa proposta que nós enviamos no ano passado. Para quem não sabe, conhecimento livre, o termo, conhecimentos livres, ele vem da galera que trabalha com software livre. Para quem não sabe o que é software livre, para explicar bem simples assim, nós temos softwares que são patenteados, que têm o seu código de construção fechado, ou seja, você não acessa a receita, é como se a gente tivesse lá uma receita de feijoada que não fosse pública, que não, todo mundo não tem acesso. E os softwares livres, eles têm a ideia de que a receita é aberta e que a gente pode compartilhar a receita da nossa feijoada com as pessoas que quiserem, e elas têm liberdade, inclusive, para criar suas próprias feijoadas a partir dessa receita principal. De uma forma bem resumida, é isso. É um movimento mundial e que, dessa forma, ele foi se expandindo e trazendo esses conceitos para o nosso dia a dia, de quem é realmente o conhecimento humano, Se a gente tivesse que pagar para alguém, para quem que a gente pagaria? Para os caras que descobriram o fogo lá atrás? Como que a gente vai indenizar essas pessoas? Como é que a gente vai pagar royalties? Ou como que a gente vai pagar direito para essas pessoas? Então, o conhecimento humano, a base é de que esse conhecimento é livre, de que esse conhecimento deve ser acessível, e de que esse conhecimento não deve ficar, por exemplo, só dentro de universidades, em teses, em dissertações, em livros, e com pouca chegada, às vezes, na base, que nós temos muitas comunidades, muitos lugares onde as pessoas precisam resolver os seus problemas e muita gente não tem acesso às tecnologias. E aí a gente pensa em tecnologia, que não é só a tecnologia digital, mas também as tecnologias sociais. Então, a feijoada, por exemplo, quem inventou a feijoada em algum momento da história talvez tenha estudado alguma coisa, e isso é uma tecnologia nascida na comunidade, nascida dentro de um contexto social, e por isso que a gente chama de tecnologias sociais, isso tem se expandido cada vez mais e quebra um pouco da lógica que é estabelecida dentro do planeta, onde você tem que patentear o conhecimento e vender o seu conhecimento, Então, isso quebra um pouco e começa a criar novas possibilidades de estruturas de relacionamentos entre pessoas, entre organizações. E a ideia do encontro de conhecimentos livre é essa, de trazer alguns temas para discussão nessa semana com pessoas que atuam nas suas áreas nessa linha, ou da inovação cidadã, ou da sustentabilidade,
E hoje a gente vai ter aqui, na terça-feira, uma convidada para falar sobre um tema bem interessante, que é turismo cultural sustentável. Ok? Só que hoje não sou eu que vou mediar, eu só estou fazendo a apresentação, porque eu já decorei todas essas coisas que precisam ser ditas aqui em relação ao projeto. E eu vou chamar aqui para dividir tela comigo inicialmente, só vou dar uma boa noite e depois vou sair, porque é ela que vai mediar essa conversa, que é a Silvana Guerreiro, que também é uma gestora aqui do Ponto de Cultura e que pela primeira vez vai fazer uma apresentação oficial pelo Ponto de Cultura. Então eu vou colocar ela aqui na telinha, só um instante. Oi, Sil, você está no mesmo lugar que eu, hein? Boa noite. Então tá aí, estou trazendo a Silvana Guerreiro, ela é uma das gestoras do Ponto, ela vai conversar com a nossa convidada, ela vai apresentar a nossa convidada, eu quase dei um spoiler, faltou um pouquinho para eu falar, mas eu não falei. Então eu vou deixar com vocês, boa noite, lembrando que quem está participando, quem está assistindo e quiser mandar perguntas para a gente, pode mandar, se quiser também colocar comentários, a gente consegue ver tudo aqui na hora, alguns comentários sobem aqui na tela na hora, participem da transmissão e espero que aproveitem. Para o ano que vem, possivelmente, se tudo correr bem, a gente quer conversar com esta pessoa que vai falar daqui a pouquinho para a gente estabelecer umas parcerias e muita coisa, vai ter muita novidade aí na área do turismo sustentável, porque nós criamos um programa específico para tratar do turismo sustentável aqui na nossa região. Então, é com vocês, eu fico por aqui, talvez volte ali no final para fazer a despedida, mas por enquanto eu vou deixar aqui com a Silvana. Valeu, até mais. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todas, todos que estão aqui acompanhando as redes sociais aí do Ponto. Bom, como o Fê já trouxe, a gente vai falar um pouco sobre turismo sustentável, turismo cultural sustentável, e eu vou trazer aqui hoje como uma convidada muito especial. Hoje é Papo de Mulher, hoje o turismo será no viés de mulheres que vêm desenvolvendo um trabalho muito bacana, o qual eu sou muito fã, que eu venho acompanhando aí já há algum tempo. Então eu chamo aqui com muita alegria, satisfação aqui dela ter aceitado esse convite com a gente. Mariana Madureira, ela é diretora da Raízes Desenvolvimentos Sustentáveis, que é um negócio social, um empreendimento social, que, dentre outras coisas, trabalha com o desenvolvimento de turismo de base comunitária, o turismo sustentável, nas regiões de Minas Gerais, uma mineirinha aqui com a gente, né, Mari? Me permita lhe chamar assim, mas eu vou deixar as apresentações por sua conta, então seja bem-vinda, fale um pouquinho de você, apresente a Raízes, e fica à vontade também para apresentar o trabalho que vocês desenvolvem. Maravilha, muito obrigada, Silvana. Quero começar agradecendo esse convite, né? A gente ficou super feliz de participar de um evento tão bonito, tão rico, né? Numa região tão maravilhosa. Então, é uma alegria estar aqui. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, mas para eu não me perder, né? Porque a gente começa a falar de turismo cultural sustentável, vai para um lado, vai para o outro. Então, eu preparei uma apresentação não muito longa, porque a ideia também é a gente dialogar um pouco, né? Se as pessoas quiserem fazer perguntas, enfim. Deixa eu compartilhar aqui. Se por acaso surgirem perguntas, eu te dou um alôzinho e a gente abre para a resposta. Sim, ótimo. Compartilhar a tela. Tem a opção de janela aqui, pronto. Certo. Aqui apareceu para mim. Legal. Ótimo. Bom, então, vou falar um pouco sobre mim primeiro, né? Me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou mineira, como a Silvana já comentou aí, mas eu sou uma pessoa bem nômade também. Nesse momento, eu estou morando
em Vitória do Espírito Santo, mas eu já morei em São Paulo, no Rio, no Pará, estou sempre aí rodando. E assim, eu sou formada em turismo, né? A minha área de formação é turismo. Eu tenho um mestrado na área de patrimônio cultural, né? Em urbanismo na USP. E eu terminei muito recentemente um doutorado na área de psicossociologia de comunidades e ecologia social. Não está aparecendo em tela cheia aí? Deixa eu aumentar ele aqui, peraí. Só um minuto, gente, que eu tô vendo que não tá em tela cheia aí para vocês, né? Apareceu em tela cheia agora para você, Silvana? Ou não? Não. Peraí, gente. Probleminha de apresentação aqui. Deixa eu compartilhar de novo para ficar a tela cheia. Aí apareceu. Pronto. Aí, agora sim. Agora foi. Bom. Então, falando sobre mim, inclusive fazendo uma audiodescrição, né, caso a gente tenha pessoas que estejam ouvindo e não estejam vendo. Eu sou uma mulher branca, estou aqui com uma pintura caiapó maravilhosa, que eu cheguei do Xingu ontem. E estou com alguns artesanatos indígenas, com uma blusa preta, um fundo, uma parede branca. Sou mineira, turismóloga. Terminei agora recentemente um doutorado com a professora Marta Irving sobre turismo, né? Mas dentro de uma perspectiva da psicossociologia de comunidades e da ecologia social. Então, é uma área que eu gosto muito, né? A área de comunidades. Eu sou cofundadora e diretora da Raízes, né? Já falando um pouco da Raízes, que tem muito a ver, né? Eu vou falar de mim, não tem como eu não falar da Raízes, que é um negócio social que eu cofundei há 15 anos atrás. Então, estamos esse ano, né? Esse ano de 2021 foi um ano de muita celebração para a gente, esse ano de aniversário. E a Raízes trabalha com... A gente fala muito que a gente trabalha gerando oportunidades, né? A gente acredita muito na geração de renda, principalmente para mulheres, né? Não exclusivamente, mas com um foco grande em mulheres, como uma forma de sustentabilidade para território, sabe? A gente trabalha muito com turismo, com artesanato, com gastronomia, com agroecologia, com potencialidades que a gente percebe que são mais sustentáveis, né? E a gente trabalha muito com o que a gente chama de soluções coletivas. Então, a gente trabalha com associações, com cooperativas, com redes. A gente acredita que essas soluções elas são mais resilientes também. Então, a Raízes faz esses projetos, né, muito com governos, nos últimos anos, principalmente com empresas privadas, mas a gente trabalha muito também com ONGs, e a gente acredita, sobretudo, nos projetos de médio e longo prazo, né, nos projetos que a gente pode criar junto com as comunidades algumas soluções, desenvolver essas soluções, fazer teste de mercado, né, aplicar essas soluções no mercado, e aí tem etapas de formação, enfim. E cada projeto é um projeto, então é sempre um pouco difícil, às vezes, até das pessoas entenderem o que é, porque depende do território, depende, né, da demanda do cliente. E a gente tem também projetos próprios. A gente trabalhou muitos anos no Vale do Jequitinhonha, no desenvolvimento de projetos de comércio justo de artesanato, depois um projeto de turismo de base comunitária. O nosso atual projeto próprio, né, assim, o que a gente tem investido mais nos últimos 5 anos é o Dona do Meu Fluxo. Essa primeira foto aí mostra ele, é um projeto de empoderamento feminino junto com a Corui, que é uma marca de coletores menstruais, e a gente trabalha fazendo alguns workshops em alguns lugares do Brasil para trazer informações, né, sobre, na verdade, a gente fala sobre sororidade, sobre autoestima, sobre várias questões do feminino, e a gente traz a menstruação, né, e a doação de coletores como uma alternativa para combater a pobreza menstrual, que a gente sabe que é um problema no Brasil hoje, né?
Mas, enfim, depois a gente pode até falar um pouco mais, né, da atuação da Raízes, mas só para vocês conhecerem um pouco, né, saber de que lugar é esse que eu estou falando aqui, né? E eu vou falar para vocês um pouco hoje aqui, o tema, né, dessa conversa nossa hoje é o turismo cultural sustentável. Então, eu estava pensando um pouco sobre como abordar isso, e eu falei, bom, vamos por partes, né? Vamos falar do turismo cultural, turismo sustentável, esse turismo cultural sustentável, entre outras pautas que vão entrando aí no caminho, né? E aí eu trouxe alguns conceitos, né, para ajudar a gente a pensar, alguns conceitos que para mim fazem sentido, né? E aí a gente pode, né, conversar aqui se eles são os que mais fazem sentido ou não. Mas o turismo, eu gosto dessa definição do Ministério do Turismo, é um movimento de pessoas e por isso gera integração entre povos e culturas, né? Nesse sentido, é um fenômeno econômico e social formado por um conjunto de bens e serviços tangíveis e intangíveis interagindo com as vontades psicossociais dos viajantes, né, do viajante durante seu tempo livre. Então, eu gosto desse conceito porque ele já fala, né, da integração entre povos e culturas, né? Ele fala desse fenômeno social, não só econômico, que às vezes a gente tem uma perspectiva do turismo que é muito economicista, né? A gente vê como uma atividade econômica simplesmente, e na verdade ele só existe porque as pessoas têm essa necessidade, né, de interagir com as outras, né? Elas têm essa necessidade de estar em contato, né, de estar de fato no encontro, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse encontro, né? Então, quando a gente pensa em turismo cultural, né, o que a gente está falando, na verdade, é de turismo, assim, mesmo o turismo, quando a gente fala em ecoturismo ou um turismo de natureza, a gente ainda está falando de um turismo que é feito por pessoas com pessoas, né, e isso movimenta muito a cultura. Turismo cultural, né, o que é cultura? Cultura, a gente, por um tempo, né, a gente tinha essa confusão entre cultura e erudição, né? A gente fala assim, uma pessoa é muito culta, quando a pessoa se a pessoa, não sei, tinha, né, muitas leituras, muitas viagens, a gente chamava isso de pessoas cultas, mas na verdade, né, é uma forma coloquial de dizer, mas o correto é que essa pessoa é uma pessoa erudita, né? Porque cultura é tudo, cultura é modo de vida. Então, quando a gente pensa, né, que cultura é nosso modo de vida, a cultura ela é um insumo básico do turismo, né? A gente não tem como fazer um turismo sem considerar a cultura do território receptivo e a cultura também daquele território emissor, né? É um encontro de culturas, né? E aí, nesse sentido, eu trago aqui uma definição da Azevedo e da Irving, que seria um equívoco interpretar o turismo cultural apenas como segmento de mercado, pela lógica da oferta, que transforma a cultura em produto e ou atrativo turístico. Elas entendem, né, o turismo como uma via de interculturalidade e caminho para uma postura ética na alteridade. Então, acho essa citação curta, assim, ela fala muita coisa, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, eu estou falando aqui de turismo cultural, a gente pode pensar que a cultura ela é o produto, né? Que a cultura é uma dança, que a cultura é uma comida, que a cultura é um edifício histórico, né? Do ponto de vista de transformar isso em produto, que é também, mas é muito mais do que isso, né? A cultura, na verdade, ela é a mediação de tudo. E como que esse turismo, né, como que o turismo pode ser desenvolvido de forma sustentável? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que é sustentabilidade, né? O que a gente está chamando aí de sustentabilidade. Bom, sustentabilidade, hoje em dia a gente tem ESG também, né? A gente está tendo aí, a gente está tendo repaginação da mesma coisa, digamos assim, mas a sustentabilidade a gente traz desde a década de 80, do final da década de 80, aquele conceito do triple bottom line, né, ou da tríade, né, do ambiental, do econômico, do social. A sustentabilidade é basicamente a gente pensar, né,
em como que a gente mantém as condições para as próximas gerações, né? Como que o turismo, ele gera, né, resultados mais positivos do que negativos, né? E aí, essa foto é linda, gente. Abismanhumas em bonito, que eu sempre gosto de trazer como uma referência, né, de um turismo que busca ser sustentável em diversas formas, né, dentro dessa tríade que a gente está falando aí de sustentabilidade. Bom, aí eu trago uma definiçãozinha também de turismo sustentável, que é a atividade que satisfaz as necessidades dos turistas e as necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto a integridade cultural, a integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro. Então, essa noção, né, de intergeracionalidade, né, de como que a gente usufrui hoje sem privar, né, os nossos filhos, os nossos netos, né, como que essa atividade ela não gera, ela não corrói, né, suas bases, porque o turismo insustentável, que é o turismo de massa, que a gente infelizmente vê muito hoje, é aquele turismo que ele corrói as bases no sentido de um determinado destino. É super interessante, e ele é interessante porque ele é tranquilo, ele é pacato, e de repente todo mundo resolve ir para aquele destino porque ele é tranquilo, ele é pacato, e ele deixa de ser tranquilo e pacato, né? Ele, de repente, ele é atrativo porque tem uma natureza exuberante, só que você começa a levar turistas demais, passa ali a capacidade de carga daquele espaço, e a natureza começa a ter perdas significativas de biodiversidade, perdas paisagísticas, e aí aquela atratividade que existia já não existe mais, né? De repente, um lugar era atrativo porque as pessoas eram hospitaleiras, mas quando você começa a ter turista demais, aquilo incomoda a pessoa que já não consegue comprar um pão na padaria, porque tudo tem fila, porque está muito cheio, e aquela pessoa que tratava o turista muito bem, ela começa a tratar o turista mal. Então, é uma série de possibilidades, né? Muitas vezes até aquelas pessoas que eram atrativas, né? Eu gosto de ir em um determinado lugar, gosto de ir na Bahia porque os baianos são maravilhosos. Aí, de repente, num destino, os preços aumentam tanto pela especulação do turismo que aquelas pessoas se mudam de lá, né? Que é o fenômeno da gentrificação. Então, o que acontece esse turismo é o turismo insustentável. Ele vai corroer a base dele. E aí ele vai deixar de ter aquela atratividade que ele tinha no primeiro momento, né? Então, é super importante a gente entender isso, né? A sustentabilidade dessa forma simples, que é manter aquilo que é a base de tudo, né? E aí eu trago essa provocaçãozinha, assim, qual que é a diferença do turismo sustentável para o turismo responsável? Que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Esse termo, turismo responsável. E basicamente, assim, o turismo sustentável, ele é visto por muitas pessoas até como uma utopia ou como um caminho, né? Como que eu vou conseguir, de fato, não gerar esses impactos, né? E ele é visto como uma definição bastante ampla, enquanto o turismo responsável, ele é visto como um olhar mais local, né? Um olhar mais possível, um olhar mais pragmático, né? Aí tem uma definição de turismo responsável, que é sobre assumir a responsabilidade de tornar o turismo mais sustentável e sobre o que as pessoas fazem para enfrentar os muitos desafios específicos que enfrentamos. Então, é como se esse termo ele viesse para trazer um pragmatismo e uma objetividade maior para o turismo sustentável, né? Esse termo foi estabelecido em 2002, na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, 10 anos depois da Rio 92, que fortaleceu muito a noção do turismo sustentável, né? Aí eu trouxe aí o logo do coletivo Muda, que é o coletivo brasileiro pelo turismo responsável, que tem principalmente operadoras, mas não só, né? Tem algumas empresas que são lodges, né? Pousadas sustentáveis, e a Raízes também faz parte, tem empresas, né, que trabalham com projetos lá.
E a ideia é exatamente unir empresas que trabalham com essa visão do turismo responsável na prática, né? Como ser responsável por todo e qualquer impacto que é gerado a partir da atividade que está sendo proposta, né? E existe já, né? Se por um lado existe essa discussão que é super importante e super atual, né? De o turismo sustentável ele é utópico, ele é possível, ele é pragmático, né? E o turismo responsável ele vem para trazer essa objetividade para ele. Por outro, também já existe o questionamento se o turismo sustentável é suficiente, né? A gente nem atingiu ele ainda e ele já parece insuficiente por todos os problemas que a gente tem visto hoje no mundo, né? A gente está tendo aí essas discussões, acabou de acontecer a COP, e a questão climática é muito séria, né? A gente está percebendo aí que a gente não vai atingir a meta de aumento de temperatura, né? A gente vai ultrapassar a meta. E isso gera, enfim, uma série de problemas globais, né? Então, a gente começa a pensar aí no turismo regenerativo. A gente percebe que a gente já criou, né, como humanidade, tantos problemas para o mundo que, a partir de agora, assim, a gente diminuir o impacto negativo ou não gerar impacto negativo já parece insuficiente. Então, a gente começa a falar sobre como que a gente consegue gerar um impacto positivo, como que a gente consegue desfazer o impacto negativo, né? Como a gente consegue regenerar. E o turismo, ele pode ser uma ferramenta para isso também, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o turismo, porque o turismo é muito poderoso, né? Acho que todo mundo já deve ter visto aqueles números grandes da Organização Mundial do Turismo, que fala que 10% do PIB do mundo vem do turismo, né? Que 1 em cada 10 empregos são gerados dentro da cadeia do turismo. Então, é um impacto muito grande. Um impacto para o bem e um impacto para o mal também, né? A gente tem aí a pegada de CO2 dos aviões extremamente significativa, né? Então, o turismo, ele tem muita força. Mas a gente pode usar a força do turismo para o bem, né? Por isso que eu acho que o turismo regenerativo, ele é uma tendência agora que a gente está falando aí de cuidar dos problemas que nós, humanidade, geramos, né? E aí eu trago aqui uma definição que veio do Viajar Verde, que inclusive é associado lá do coletivo Muda, da Ana Dweck. Ela fala que com uma visão sistêmica que abrange a relação do homem consigo mesmo, com o outro e com a natureza, o turismo regenerativo propõe uma mudança de valores que vão além da minimização de danos proposta pela sustentabilidade. Partindo do conceito de desenvolvimento regenerativo, o turismo regenerativo busca não só preservar, mas sim recuperar, resgatar, regenerar os diversos impactos negativos que já causamos para ecossistemas, culturas e indivíduos enquanto atividade turística. Embora tenha a natureza como eixo central, o turismo regenerativo também considera os pilares social, econômico, político e espiritual. Então, assim, é uma tendência ainda, é algo muito incipiente ainda, mas a gente vê, por exemplo, no Brasil, o Sinal do Vale, no Rio de Janeiro, a Comuna do Ibitipoca, em Minas, são áreas de regeneração florestal que trabalham com o turismo também e com essa perspectiva de mostrar para o turista, né, que essa regeneração é possível, né? Como um dos exemplos aí. Bom, e aí a gente pode pensar como que o turismo pode ajudar a ser parte dessa solução, né? Se a gente está falando aí de todos esses problemas climáticos, ambientais e também dos problemas sociais, né? Que eu estava trazendo aí a regeneração, sobretudo do ponto de vista da natureza e do clima. Mas a gente precisa considerar também que a pandemia agravou um problema social que a gente já tinha, né? Ela aumentou a desigualdade social e, principalmente no Brasil, a gente tem visto isso de forma muito contundente, muito séria. Então, a gente, na verdade,
caminha para um problema grande, que a desigualdade que a gente tem no mundo, ela só existia em situações de escravidão, né? Quando pessoas eram, de fato, subjugadas umas às outras, né? Então, em uma situação de um mundo globalizado e, né, democrático, a gente não pode dizer que o mundo inteiro é democrático, mas a maior parte dele, é inédito a desigualdade que a gente está atingindo agora, né? Então, a gente tem que pensar como que o turismo pode ajudar também a ser solução para esses problemas de desigualdade, né? Como que a gente pode gerar renda para as pessoas que têm menos renda hoje, né? Como que isso pode ser uma das formas do turismo contribuir, né? Bom, e aí, entrando um pouco no turismo histórico-cultural, eu coloquei uma foto aí do Cerro, porque às vezes a gente fala em turismo cultural e turismo histórico-cultural e a gente pensa em patrimônio construído, né? Mas o patrimônio imaterial também, ele vai ser muito importante para construir esse tipo de turismo, né? Esse potencial de turismo que a gente pode desenvolver sobre essa perspectiva da sustentabilidade também, sobre essa perspectiva da regeneração, sobre a perspectiva de inclusão, né? Eu acho que a gastronomia, ela tem um poder maravilhoso de incluir, né? Porque a gente trabalha muito com essa questão da geração de renda e a gente trabalha muito com turismo. E muitas vezes, quando a gente pensa nisso, no empreendedor do turismo, a gente vai muito pelo dono do meio de hospedagem, por aquele que tem uma agência receptivo ou que trabalha com transporte, né? E isso já pressupõe pessoas com alguma capacidade financeira maior, né? Que conseguiu investir ali, que tem uma empresa que, enfim, tem uma estrutura significativa. Mas o turismo, ele inclui também todos aqueles fornecedores da cadeia. Então, aquele hoteleiro, ele vai comprar o queijo de alguém, ele vai comprar uma quitanda, né? Aí tem o exemplo de Minas aí do Cerro, então a gente lá fala muito da quitanda. Mas vai comprar uma série de produtos, né? E mesmo de serviços, aquele guia de natureza que vai fazer a trilha, né? A pessoa que vai ajudar também na limpeza, enfim, a gente vai ter ali os pequenos serviços e os produtos complementares que vão gerar renda de forma mais ampla, né, com capilaridade, né, vai chegando em outras pessoas e vai incluindo essas pessoas também, gerando renda para mais gente, né. Mas quando a gente fala aí de histórico-cultural, a gente precisa se perguntar também o que é patrimônio. E aí eu acho que é interessante a gente estar sempre revisando isso, né? O que é patrimônio, porque patrimônio, ele é aquilo que um determinado grupo, em um determinado momento histórico, decide preservar, né? E fala muito sobre essas pessoas, né? Sobre essa história, sobre esses momentos do mundo, né? Então, a gente tem aí diferentes perspectivas. A gente teve, ao longo da história, coisas que foram destruídas porque naquele momento não tinham valor, né? E mais tarde foi dado valor àquilo, né? E aí a gente já tinha poucos remanescentes, né? Isso do ponto de vista principalmente arquitetônico, né? Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso, que é, né, a questão da axiologia, né? O que tem valor? O que tem valor para quem? E, né, sob essa perspectiva, o turismo, ele ajuda a gente a valorizar, a mostrar que algo tem valor, a dar valor a alguma coisa, e essa é a principal forma de conservar alguma coisa, né? Então, a gente está falando aqui sobre inclusão. É muito importante que a gente considere também como patrimônio a história, os bens, os costumes de povos, por exemplo, dos povos escravizados, né? A gente tem uma dívida histórica muito grande aí de ter sempre não, né? Mas ter, na maior parte das vezes, essa história contada
a história dos negros contada pelos brancos, né? Então, a gente vê hoje o turismo em quilombos, né, como uma oportunidade da gente contar sobre outra perspectiva, né? Contar sobre a perspectiva dos povos originários da África, contar sobre a perspectiva dos quilombos, contar sobre a perspectiva da resistência, né? A gente vê hoje o turismo étnico em terras indígenas como uma possibilidade também de mostrar a cultura indígena sobre a perspectiva dos próprios indígenas, né? Então, isso ajuda a gente também a significar patrimônio de acordo com essa diversidade, de acordo com essa visão múltipla de cultura, né? E que ajuda a gente a preservar essa diversidade também, porque se a gente não considera isso um patrimônio, se a gente não considera isso valoroso, a tendência é que a gente perca isso, né? Que isso se perca por diversos motivos, né? E aí entra um outro conceito legal da gente falar, que é o turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária, ele não é um segmento, né? Como turismo de sol e mar, como turismo cultural, né? Ele é uma forma de fazer turismo. Essa foto aí é uma fotinha do Jequitinhonha, que é uma região de Minas que a gente fez um projeto muito legal lá de roteiro de turismo de base comunitária. Mas trazendo um pouquinho aqui, né, o que é isso, né? Encontramos o turismo de base comunitária associado a alguns segmentos do turismo, né? Como eu disse, ele não é um segmento em si, mas ele está associado ao ecoturismo, ao turismo rural, ao turismo étnico. É importante ressaltar que o TBC não representa mais um segmento de mercado, e sim uma proposta de desenvolvimento para o turismo, apoiada em bases endógenas, que pode ser pensada a partir de diversos segmentos. Então, essa é a principal característica, né, que são as bases endógenas, ou seja, de dentro para fora, né? O turismo de base comunitária, ele não é algo que alguém chega e impõe, ou alguém chega e diz como vai ser, mas é algo que vem da própria comunidade. E isso não significa que essa comunidade ela não pode ser apoiada, que não pode ter algum subsídio de governo, ou que não pode ter uma universidade que ajude, ou que não significa nada disso. Isso não tira a autonomia se isso não tira a autonomia da comunidade, né, ele pode ser considerado TBC também. Mas o importante, né, para dizer, não, esse turismo ele é de base comunitária, é que ele passe por alguns princípios aí, né? Segundo o Ministério do Turismo, seria contribuir para a geração de trabalho e renda no local, organizar e fortalecer os atores das comunidades locais para a gestão e oferta de bens e serviços turísticos, agregar valor aos destinos turísticos, diversificar a oferta turística de destinos consolidados, incrementar o fluxo de turistas demandantes deste segmento, promover a interação entre comunidade e turista de forma sustentável, com ganhos materiais e simbólicos para a população local, e oferecer uma experiência turística diferenciada para o visitante. Então, basicamente, a partir, né, se ele tem essas características, né, mas principalmente tem esse protagonismo, ele se torna um turismo de base comunitária. Que é diferente, por exemplo, apesar de que muitas pessoas usam como sinônimo, do turismo comunitário, porque o turismo comunitário, ele pode ser simplesmente o turismo realizado na comunidade. E a gente sabe que existem situações em que o turismo ele é feito na comunidade, mas ele é feito por agentes externos e muitas vezes até sem autorização da comunidade ou até de uma forma pouco respeitosa, né? A gente vê, por exemplo, o turismo em favelas, né? A gente vê muitas críticas, com razão, né? Aquele turismo que é feito, o pessoal fala até que safari, né? Porque não respeita os valores da comunidade e não coloca a comunidade no centro, né? Muitas vezes a comunidade não está participando ativamente e muitas vezes ela nem concorda com a forma como a imagem dela está sendo veiculada, enfim. Então, isso pode ser até um turismo comunitário, porque está acontecendo na comunidade, mas ele não é de base comunitária. E aí, eu trago aqui também o turismo étnico ou o turismo indígena especificamente, que eu acho que é super interessante, né? A gente
tratar desse tipo de turismo no momento que a gente vive hoje, né? Eu acho que a gente tem tido um retrocesso muito grande em termos de políticas indigenistas no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, né, a FUNAI hoje ela prega um etnodesenvolvimento que é baseado, né, em incentivar os indígenas a plantar monocultura. A gente sabe que tem uma visão um pouco distorcida, né, do que seria o desenvolvimento indígena, né, vai, às vezes, né, pelo caminho até do garimpo, que não tem absolutamente nada a ver com as práticas históricas desses grupos, né. Então, o turismo étnico ele pode ser uma forma também de mostrar o que é, né, a cultura indígena, no caso, né, ou de outras comunidades tradicionais, para ajudar a preservar a essência, né, dessas culturas. E a gente fala muito, né, até um pouco clichê falar isso, que aquilo que a gente não conhece, a gente não preserva, mas é verdade, assim, acho que existe muita distorção que é baseado aí no desconhecimento mesmo, né, e isso gera preconceitos também, né, a gente escuta às vezes as pessoas falando, que indígena é preguiçoso, ou às vezes as pessoas acham que indígena tá passando fome, e na verdade, ou eles estão explorando, que eles não estão preservando, enfim, muitas coisas são baseadas em desconhecimento de como que essas pessoas lidam com a natureza, como que é o estilo de vida, como que é o cotidiano, né? E o turismo ele pode ser uma oportunidade de criar uma vivência mais próxima e de criar uma outra relação, né, das pessoas com esses grupos, né? Aí eu trago aqui mais uma vez uma definiçãozinha também, para a gente não ficar muito aéreo. Que atividades, que é, né, o turismo étnico ou etnoturismo? Atividades turísticas envolvendo a vivência de experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade de grupos étnicos. Etnia, por sua vez, é entendido nesse mesmo documento do Ministério do Turismo, remete à noção de origem, cultura, práticas sociais e raça, onde se considera o patrimônio histórico e cultural como elemento de identidade e diferenciação de um determinado grupo, bem como as interações sociais que ocorrem entre este grupo e a sociedade do entorno. Então, esse tipo de turismo é o turismo que permite, né, que a gente conheça essa cultura, que é uma cultura mais específica, né, uma cultura de uma etnia específica. Agora mesmo, né, acabei de voltar do Xingu, do movimento, teve um encontro lá, foi o segundo encontro das mulheres do Xingu, e o Xingu é um território que tem 16 etnias, né? Então pense a riqueza, né, disso. Lá no encontro mesmo tinha alguns tradutores, tinham várias línguas sendo faladas, né? Então é de fato muito rico, assim. A gente vai tentando entender um pouco. Eles têm muitas coisas em comum por estarem ali próximos, né, e por terem muitas trocas. Muitas vezes pessoas de uma aldeia casam com pessoas de outra aldeia, então por isso também eles têm alguns rituais em comum, mas a língua é diferente e algumas coisas são de fato bastante diferentes entre eles. Então é uma riqueza muito grande, né, e a gente vai se dando conta também quando se aproxima um pouquinho dessas culturas, do tanto que a gente ainda não sabe, do tanto que a gente ainda desconhece, né? Bom, então acho que uma reflexão super importante é como o turismo pode valorizar a cultura e fortalecer os lugares, né? A gente está falando aqui já há alguns minutos sobre isso, né? Sobre o turismo cultural sustentável, na verdade, é o turismo que dá suporte à preservação da cultura, né, a preservação da natureza, dá suporte à valorização dessa diversidade, né, respeita essa diversidade, coloca essa diversidade no centro, né? Como que a gente pode usar esse turismo, né, para fortalecer esses lugares e para fortalecer esses povos, né? Falando aí desse último grupo que a gente falou, que é
o turismo indígena, né, o etnoturismo, como que o turismo ele pode, de repente, né, ser usado aí como essa ferramenta de trazer aliados, né? Eu gosto desse termo aliados, porque a gente, né, não precisa ser indígena para defender as terras indígenas. A gente não precisa ser negro para ser antirracista, né? A gente não precisa ter a gente não precisa estar economicamente vulnerável para ser a favor de uma distribuição mais justa, né? Então, eu acho que o turismo, a gente tem que pensar no turismo como um aliado, como que o turismo ele pode ajudar a gente a ter uma sociedade mais justa. Bom, e aí já caminhando um pouco para reflexão sobre isso, né? Eu diria que a gente precisa colocar o foco no lugar, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente foca no lugar? Aí eu trago um pouco a noção de território para a gente pensar isso. Territórios são espaços geográficos delimitados com atuação endógena, características sociais e culturais próprias que pressupõem um conjunto relevante de significados e relações. Território deriva do latim terra e torium, significando terra pertencente a alguém. Pertencente, entretanto, não se vincula necessariamente à propriedade da terra, mas à sua apropriação. Então, essa noção, acho que ela é super importante, né, quando a gente pensa em território para o turismo, porque existe até a noção para, quando a gente fala de vinho, quando a gente fala de queijo, né, a gente fala de terroir, né, daquilo que é muito próprio, daquilo que só se desenvolve ali, a gente usa essa expressão muito em relação a produtos agroecológicos, enfim, porque tem a ver que só naquela condição de clima, só naquela altitude, só naquele solo, só com aquela água, aquilo se desenvolve, né? Aquilo é muito único. E território é isso, né? Território, por mais que a gente fale assim, eu tenho essa experiência quilombola aqui nesse lugar do Nordeste e tem essa outra experiência quilombola aqui no Vale do Ribeira, né? Elas são diferentes. Elas são diferentes porque quilombo não é tudo igual, né? A aldeia indígena não é tudo igual. Eu acabei de comentar que lá no Xingu tem 16 etnias, né? Que tem cosmovisões diferentes às vezes. Então, não tem como você dizer, né, que eu tenho aqui um pedaço de Mata Atlântica, vai ser igual ao outro que está ali no outro estado. Não, porque a gente vai ter, em cada território, a gente vai ter condições únicas. A gente vai ter condições culturais únicas, condições geográficas únicas, a gente vai ter ali um grupo de pessoas e um grupo a gente vai ter um potencial a ser desenvolvido ali que é muito único. Então, o turismo, ele tem a ver com a gente olhar para isso, para essa unicidade, para a gente olhar e falar assim, o que eu tenho aqui que é só daqui e qual que é esse conjunto que eu crio aqui que eu chamo desse lugar, que eu chamo desse território. Então, eu acho que um dos caminhos, né, para a gente pensar um turismo cultural sustentável é a gente ter essa noção de território. Quais são os meus elementos e como que esses elementos eles criam uma situação muito própria e muito única, né? E aí, considerando isso, né, qual que é o nosso território, a outra questão que a gente tem que focar muito quando a gente está falando de turismo é a questão da experiência, né? A gente tem um território e a gente tem ali, por outro lado, as pessoas que estão ali visitando e que elas vão, né, viver alguma coisa, né? Elas vão vivenciar aquele território. Aí a gente pensar nisso, né, na vivência, é pensar na experiência. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Depois de ter feito uma viagem, podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, podemos nos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou. Então,
Essa questão da experiência, ela está muito em alta, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar disso, do turismo de experiência, da formação de experiência e tudo. Mas isso é muito rico, porque a experiência é a gente colocar o olhar também naquilo que o turista vivencia, né? A gente se colocar no lugar dele e a gente propiciar algo que seja único para ele também. E a experiência ela tem um potencial muito grande também de apoiar, de ser essa aliada que a gente estava falando, né? Na transformação do mundo, porque o momento em que o turista ele vai a campo, né? Quando o turista ele está viajando, ele está mais aberto, porque as coisas estão acontecendo com ele e a forma como ele percebe as coisas, né, no momento em que ele está viajando, são muito mais intensas. Então, eu, por exemplo, já que a gente estava falando da causa indígena, eu posso tocar uma pessoa ao mandar um texto muito bom sobre, né, sobre a importância da valorização dos povos indígenas. Então, eu tenho ali um potencial de gerar novos aliados, um potencial de chamar atenção, de sensibilizar e tudo. Se ao invés de mandar um texto, né, que muitas vezes pode ser longo, pode ser difícil, se eu mando um vídeo, o meu potencial de tocar aquela pessoa aumenta, porque ela não só vai ler, como ela vai ver aqueles indígenas ali, né, cantando, dançando, relatando. Então, eu aumento a minha chance de tocar aquela pessoa, porque ela vai ter uma experiência ali que é mais sensorial. Ela vai escutar também, vai ver também. Eu posso aumentar ainda exponencialmente essa possibilidade de sensibilizar a pessoa se eu levo essa pessoa para lá, né, para conhecer, né? Então, a experiência, quando ela não só ela sabe disso, ela escuta sobre isso, mas ela vivencia aquilo, quando ela está naquele lugar, quando ela olha para aquelas pessoas, quando ela troca uma experiência, é muito mais profundo, né? Aquilo passa com ela. Ela não assiste aquilo, ela vive aquilo. Então, a experiência ela é um grande aliado aí para a gente criar produtos turísticos que, né, que vão ser bons, né? Pensando aí na tríplice, né? Eles vão ser bons economicamente, né, para o território, porque eles vão ser atrativos, eles vão se vender, eles vão ter mais valor agregado, eles vão ser bons socialmente, porque eles vão gerar, né, se você cria essa experiência que valoriza as pessoas, que valoriza a diversidade, que valoriza a comunidade, que valoriza as etnias, você vai estar gerando esse valor social e ambiental também, porque você pode trazer toda essa perspectiva da interpretação ambiental, toda essa perspectiva da importância, né, daquele ecossistema, toda a perspectiva da preservação, da conservação daqueles espaços para dentro dessa experiência, né? Vai ser muito mais efetivo, né, do que tentar trazer a sensibilização das pessoas com outros meios, né? Por meio de comunicação, por meio de, né, vamos mandar um abaixo-assinado, assine aqui, por favor, vamos tentar... Enfim, existem mil formas de sensibilizar, mas o turismo aí, de novo, ele é uma ferramenta poderosa, né? É uma ferramenta em que você aproveita a abertura da pessoa e você mostra para a pessoa vivencia uma causa, né? Então, é bem interessante a gente pensar na experiência sobre essa perspectiva também e sobre toda essa potência que o turismo pode ter aí. E, né, por último, fechando aqui com o encontro e a dádiva. A gente está falando aí do turismo cultural sustentável, sobre o turismo cultural como essa via de integração, né? E, de fato, né, a Organização Mundial do Turismo, ela fala do turismo como uma ferramenta para a paz, porque através do conhecimento, né, das diferenças, a gente tem maior tolerância, né? A gente tem essa capacidade aí de conviver mais com essas diferenças que até então eram distantes, né? A gente pode aproximar através do turismo. Então, é super interessante a gente pensar, né, o turismo como essa oportunidade do encontro
da diferença, né? Do encontro, do aprendizado, e mesmo da perspectiva da dádiva, né? Que existe esse estudo aí de Mohs, que é um estudo antropológico, que mostra como que nós, seres humanos, aí, independente dos grupos a quais pertencemos, né? A gente atua numa lógica de dar, receber e retribuir, né? E a gente tem, principalmente no turismo comunitário, a gente tem isso muito forte. A gente tem, dentro dessa perspectiva da hospitalidade, a gente tem esse sentimento muito forte quando a gente está visitando algum lugar, né, um lugar em que esse tipo de turismo, esse turismo mais próximo acontece, existe esse sentimento muito forte de que a gente está recebendo, né, ali de outra pessoa essa abertura para contar a própria história, para oferecer uma comida, para mostrar um lugar, para abrir para uma conversa, né? E naturalmente, como seres humanos, a gente retribui, né? Então, vira de fato uma integração que é muito importante, né? Do ponto de vista humano mesmo. É uma atividade humana, é uma troca que enriquece, né, todos os participantes. Bom, e aí é um pouco isso. Trouxe aqui as referências que foram citadas e era isso que eu queria trazer como algo um pouquinho mais estruturado para a gente começar a conversar, mas também ouvir e falar, enfim, a partir de algumas dúvidas que vocês tiverem, ou se vocês quiserem falar alguma coisa, né, aprofundar sobre algum desses itens em específico, eu acho que pode ser uma boa. Uau! Que aula, Mariana, que você trouxe para a gente, maravilhosa. Olha, você conseguiu, assim, trazer uma explanação mesmo, né, do A ao Z aí, de forma bem clara, de forma bem didática e com exemplos muito reais, né, do que é não só o turismo, mas as diversas formas, né, de turismo que podem ser muito positivas, né, para o futuro. Então, quando você trouxe aqui, né, a fala sobre a diversidade biológica, né, ser mantida, isso dialoga bastante até com os próprios ODS, né? Então, de que forma, né, a gente está atuando para que o que a gente vivencia hoje, as nossas futuras gerações também possam vivenciar, né? Então, a gente já está num momento para além do sustentável, né? A gente já chegou no momento do regenerativo. Então, aí a gente olha para uma realidade de tantas práticas turísticas ainda de forma desordenada. Na maioria das vezes as pessoas nem têm essa consciência, né, disso que você está trazendo. Então, é um pouco... É muito bom, né, saber que tem já ações, né, sendo feitas para isso acontecer, mas, por outro lado, também é triste saber que ainda existe, né, muita falta de conhecimento, né, nesse sentido. Então, anotei algumas coisas aqui para fazer alguns comentários, né, sobre tudo que você trouxe, tentando trazer aqui para a nossa realidade local, né, e aí também quem sentir de fazer perguntas, podem ir trazendo no chat, a gente vai passando aqui, trazendo para a Mari aos poucos. Como a gente conversou um pouco antes de iniciar a transmissão, né, aqui a gente está num lugar muito, muito, muito ainda com muita natureza, né, com muita floresta, com muita água limpa, muita abundância, né, natural que a gente tem aqui no Vale do Ribeira. Por outro lado, uma região ainda muito, muito pobre, né, é uma região pouco desenvolvida, né, vamos pôr entre aspas, porque o que é o desenvolvimento também, né, mas assim, infelizmente uma região pobre, né, é uma região
Então, assim, existe um contraste, né, muito grande de você ter uma natureza preservada, né, áreas de proteções, parques, e, por outro lado, ter um baixo índice, né, de desenvolvimento. E eu sinto assim, que vem de um lugar muito de falta de valorização mesmo do próprio local, valorização das pessoas, né? Então, quando você fala do patrimônio imaterial, né, a gente vivencia muito isso aqui, dessa falta de valorização. E não sei, ao meu ver, essa pobreza, né, que a gente tem aqui tá antes até do que as pessoas vivenciam no dia a dia da ausência de recursos. Eu sinto que essa pobreza ela é do próprio conhecimento, né, das pessoas pela região e da própria região ser valorizada também pelo esse patrimônio material que existe, né? Aqui a gente tem os caiçaras com uma cultura muito forte, né? Então a cultura do fandango, por aqui ainda acontecem as romarias do Divino Espírito Santo, então a gente tem quilombo, tem aldeias indígenas guaranis diversas, e isso não é valorizado, é muito pouco, né? Valorizado. Então, você trazendo esse olhar, né, que você trouxe nessa apresentação maravilhosa, mostra o quanto ainda precisa ter, né, esse olhar mais fino, eu acho, que eu posso dizer assim, né, para essa questão do turismo. Quando você fala também sobre a questão de existir um lugar sossegado, né? E aí não existe um ordenamento para aquele turismo ser desenvolvido. E aí as pessoas começam a ir para lá porque lá é sossegado e tal. Isso aconteceu muito aqui, né? Quem frequenta aqui há muito tempo, eu ainda menos tempo, é coisa de 10, 15 anos, mas quem já frequenta aqui há muito mais tempo do que eu, viu ainda mais essa diferença. E hoje, infelizmente, a gente está sofrendo, né, os resultados, né, desse desordenamento, e que, assim, ele só não é maior em razão das áreas de proteção, em razão das unidades de conservação, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta que, assim, pode ser uma pergunta meio difícil de ser respondida, mas aí você traz aquilo que dentro das suas experiências também, porque às vezes a gente fica muito naquele lugar, mas o poder público, mas a prefeitura, mas o governo e tudo mais. Eu acho que não dá para a gente esperar, né, só do poder público, mas eu acredito numa construção, né, eu acredito no trazer para perto. Então, de que forma, e eu até faço essa pergunta justamente para a gente, né, começar a trazer para cá esse olhar de um desenvolvimento mais sustentável do turismo, né? De que forma a gente pode agir enquanto sociedade, enquanto organização social e enquanto poder público, para que haja um início de turismo mais ordenado por aqui? Bom, boa pergunta. Eu acredito muito assim que o turismo ele é uma atividade muito complexa, né? É aquilo que eu estava falando do poder dele, né? O turismo ele tem um impacto muito grande, ele envolve muita gente. E por isso também, assim, a solução dele é sempre complexa também. E ela envolve... Ela é mais sustentável e ela vai ser mais efetiva se ela for multi-stakeholder, digamos assim, né? Se ela for uma solução que envolve, de fato, todos esses componentes, né? Envolve o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil, envolve o próprio turista, né? A gente precisa pensar que cada um deles vai ter um papel e que, felizmente, no turismo hoje existem já, na governança turística, né, existe forma de que eles colaborem, né? Os conselhos municipais de turismo são espaços muito ricos para, né, geralmente capitaneado aí pelo poder público,
mas com participação da sociedade civil e com participação do trade, né, das empresas. A gente tem o movimento das empresas que se unem, né, às vezes em alguns destinos você vai ter o Convention Visitors Bureau, mas não em todos, mas alguns vão ter associação comercial, né, vai ter em alguns estados, né, a gente vai ter as instâncias turísticas como circuitos, os polos, as zonas turísticas, né? Eu acho que todos esses movimentos de governança, eles são super importantes, porque uma coisa que a gente fala muito no caso do turismo é que nenhum empreendedor, por exemplo, ele vai concorrer com outro empreendedor do mesmo destino que ele. Às vezes a pessoa tem uma pousada e acha que está concorrendo com a pousada do outro lado da rua. Mas não, na verdade, ele precisa colaborar com essa outra pousada, porque no turismo, um destino concorre com outro destino. E dentro de um mesmo destino, todos precisam colaborar para criar competitividade, né? Então, as soluções no turismo, elas precisam ser em rede, elas precisam ser coletivas, né? É preciso que aqueles empresários, eles se unam para promover o destino, para dizer, olha, esse destino nosso aqui é o melhor, venham visitar, né? Viajem para cá e não para o outro estado, né? Então, eu acho que o turismo ele é um bom laboratório para colaboração. O poder público ele precisa do suporte dos empreendedores. Os empreendedores, por sua vez, também, eles precisam trabalhar com a sensibilização do turista, né? Trazer o público certo, comunicar com o público antes dele chegar. Tem uma série de relações que precisam ser criadas ali, né, entre esses diferentes públicos. Eu fico fascinada assim, com o turismo sob essa perspectiva, porque eu acho que existem várias outras áreas, né, em que setores específicos, né, ou o governo é responsável e define e decide, desenvolve, ou o poder privado tem uma autonomia muito grande, ou a sociedade civil é que desenvolve, né, ou os indivíduos, né, e no caso do turismo, pensando, né, em termos territoriais, em termos de desenvolvimento, são todos eles juntos, assim, né, cada um fazendo o seu papel ali e puxando o outro, né. Certo. E enquanto você falava também me veio assim a importância de essa consciência, né, que você a consciência das pessoas em relação a isso que você trouxe, né, de começar a mudar a visão de concorrência para parceiro, né? As pessoas ainda têm a dificuldade, né, de olhar, que a gente é muito condicionada, né, a olhar para o outro, para outra como uma concorrência, né? Agora que a gente está mudando essa visão para que em rede a gente cresce, né? Então eu sinto que isso é uma construção mesmo. Talvez ela pode ser potencializada e de forma mais rápida ser desenvolvida, mas por si só ela ainda depende muito do indivíduo, né? De que forma cada um vai conseguir olhar para isso. Uma pergunta que eu quero trazer aqui para você, Mari, de que forma o turismo dialoga com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Sim, bom, de várias formas, né? Tem um compêndio que eu gosto bastante num site que é o transformingtourism.org, né? O transformandoturismo.org, que ele traz 17 capítulos, né? Cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sob a perspectiva do turismo. E aí, nesse trabalho, né, nessa publicação que eles fizeram, eles mostram que o turismo tem relação com todos eles. Né? Por isso que eu volto a repetir que o turismo ele é muito poderoso, porque ele tem relação com relação direta com a diminuição da pobreza, né? Tem relação muito forte com a geração de trabalho sustentável e digno,
tem uma relação forte com o ODS 5, que é um que a gente trabalha muito na Raízes, que é o de equidade de gênero, né? O turismo, ele pela natureza dele, ele é muito inclusivo para as mulheres, porque apesar desse número grande, que 1 em cada 10 empregos no mundo é gerado pela cadeia do turismo, esse número é maior ainda, porque tem muita informalidade no turismo também. Quando a gente está falando desses empregos aí, a gente está falando dos empregos de carteira assinada, né? Daqueles que são registrados. E o turismo, ele gera, de fato, muito emprego, mas ele gera mais trabalho, né? Quando a gente está aí falando, por exemplo, do turismo de base comunitária, quando a gente está falando desse turismo étnico, quando a gente está falando da gastronomia no turismo, incluindo os produtores rurais, o que a gente está falando, na verdade, é de gerar renda, não necessariamente essa que está sendo compilada aí por esses grandes números, né? E a gente tem visto muito que existe uma propensão muito grande para a participação das mulheres nesses casos, por uma série de motivos, assim. Eu vejo que um deles é ainda o fato de que as mulheres, elas acumulam várias funções, né? Então, muitas vezes elas precisam gerar uma renda, mas elas também precisam cuidar de filhos, cuidar de idosos, cuidar da casa, e por todos esses motivos elas não conseguem muitas vezes ingressar no mercado formal e trabalhar 8 horas por dia, deslocando, enfim. Então, elas estão mais propensas a desenvolver esse tipo de trabalho com artesanato, trabalho com gastronomia, com coisas que elas conseguem ter flexibilidade, né? Elas conseguem empreender uma forma de gerar renda com mais autonomia, né? E existe também uma propensão maior para participação em movimentos coletivos, em associações, em cooperativas, né? Então, eu vejo principalmente isso, o ODS 5, com esse potencial grande aí de inclusão das mulheres na cadeia do turismo. E vários outros, né? A gente vê, aí a gente tem o ODS de conservação dos mares aí, que tem tudo a ver também com turismo náutico sustentável e pensar na valorização, né? Até aí, né? Se você não conhece, né? Você não valoriza, não conserva, né? Então, todos esses objetivos que a gente tem de conservar e preservar, eles podem aumentar a sensibilização através do turismo. E o ODS 17, né, que é o ODS de colaboração, de desenvolvimento integrado, ele tem tudo a ver com o turismo, que era aquilo que a gente estava comentando mais cedo, né, de unir poder público, sociedade civil, unir as empresas, né? O turismo, ele é multissetorial. Então, ele também pode contribuir como esse laboratório de colaboração, né? E também em diferentes níveis também, né? Tanto do local até também o global, porque é uma atividade que, de fato, conecta povos, conecta o mundo aí, né? Bacana. É interessante você trazer esse viés da mulher, que me fez lembrar aqui não podia deixar passar, inclusive, mas me fez lembrar aqui da comunidade da Enseada da Baleia. Mas antes de falar delas, dessa força, né, que a mulher carrega para recomeçar, né? E talvez você tenha mais propriedade até com as experiências que você tem aí nas comunidades, mas eu sinto assim, o quanto as mulheres têm essa potência, né, de puxar, de recomeçar, esse lugar da criação, do acolhimento, do grupo, né? Até o fato também delas serem as cuidadoras, né? Então, empreender acaba sendo uma solução, né? Muitas vezes para as mulheres, por terem que cuidar, né, de filho, de casa. Estou falando, né, aqui de uma grande maioria, lógico que tem as exceções, mas eu sinto que esse lugar assim do fazer acontecer vem muito, né, dessa potência feminina mesmo. E contando um pouquinho, né, da experiência aqui da Enseada da Baleia, que agora é a comunidade que chama Nova Enseada,
é uma comunidade caiçara localizada na Ilha do Cardoso, e elas passaram por elas e eles, né, passaram por um momento tiveram que fazer uma transição, né, estavam localizados num lugar, tiveram que passar para outro por conta de um rompimento, uma nova barra se formou, enfim, os motivos, tem várias hipóteses, mas assim, a questão é que rompeu e tiveram que ser remanejadas, né, realocadas num outro lugar. E houve todo um movimento comunitário, é uma comunidade realmente muito, muito unida, assim, muito potente, e elas conseguiram, elas e eles, né, conseguiram com um coletivo, né, inclusive de outras pessoas também colaborando, né, fizeram mutirões para que essa comunidade fosse reerguida, realocada. Enfim, não vou me estender muito nessa história, mas uma história muito bonita, que elas também têm tem uma passagem da perda, né, de um avô, do patriarca da comunidade, e depois de um tempo que ele faz a passagem, elas trazem o conhecimento, a sabedoria que ele tinha da secagem de peixe para comércio, elas trazem essa prática, essa técnica de volta e começam a fomentar a sustentabilidade, né, ali dentro da comunidade. Isso já tem uns anos. Hoje isso está estabelecido dentro da comunidade, isso é um negócio, né, dentro da comunidade. Inclusive, os homens vão, pescam, elas compram o peixe dos homens, secam e vendem. Criaram também uma base, uma estrutura para recebimento de turismo pedagógico. Então, elas têm alojamento, e aí elas oferecem oficinas, enfim, repassam uma série de conhecimentos que elas têm para as crianças, né, para os estudantes que vão até lá para vivenciar, né, para experienciar aquilo que elas têm para oferecer de muito sábio, né, de muito rico. Hoje, inclusive, elas têm um protocolo, me corrijam se eu estiver enganada, mas é um protocolo de recebimento de turistas lá na comunidade. Então, não é qualquer pessoa que chega e desembarca, tem todo um procedimento para poder fazer a visitação, limite de pessoas, né, para recebimento. Então, é uma experiência linda de turismo ordenado e de uma energia feminina muito forte, de recomeçar, né? Elas trazem muito essa energia de recomeçar. Até teve um comentário aqui de uma moça que falou de uma experiência que ela teve lá na Enseada, um momento muito interessante com turismo de base comunitária em uma comunidade caiçara da Enseada da Baleia, com um grupo de jovens de São Paulo, e uma das atividades foi ir com eles à beira da praia e jogar a rede para pegar alguns peixes. Ficaram maravilhados em participar dessa atividade. Jogar a rede, ajudar a puxar, ver os peixes na rede, ao mesmo tempo, os pescadores explicando todo o processo. Foi muito bonito sentir o interesse desses jovens em conhecer melhor. Então, casa com aquilo também que você falou do turismo de experiência, né? Vai para além do pedagógico, né? Exatamente. Nossa, é muito rico, né? E achei lindo esse caso que você contou aí, porque ilustra bem isso, né? Como que elas escolheram o que era patrimônio para elas, né? O que elas queriam conservar, né? E a partir do momento que elas tomaram essa decisão, elas compartilharam isso com outras pessoas, né? Elas colocaram isso disponível, e isso gerou uma valorização, né? Algo que não era sequer conhecido, né? Passa a ser algo que as pessoas admiram, né? Aprendem com isso, né? Olham aquela cultura por um outro olhar, e eu acho que isso é muito rico, eu acho que isso é muito importante. A gente vive num mundo tão globalizado que, se a gente não valorizar essas diferenças, né,
a gente acaba perdendo todas elas. E aí a gente vai fazer turismo onde, né? A gente vai no Ibis e comer no McDonald's só. Né? Se a gente não souber valorizar isso que é muito único, né? Muito local, assim. A gente está também num momento que a gente acelerou tanto e a gente foi para uma industrialização muito pesada, né? E a gente vê hoje que as culturas tradicionais elas têm um conhecimento que, sob uma perspectiva muito desenvolvimentista, né, num determinado momento, a gente julgou de forma errônea como uma cultura atrasada, como uma cultura lenta, como algumas coisas como crendices, né? E a gente chega num momento que o planeta não suporta o modelo de desenvolvimento que a gente inventou, e a gente começa a olhar para trás e falar assim, olha, mas aquele outro modo, ele era mais correto, né? Ele era mais sustentável, né? Esse outro jeito de fazer, ele fazia mais sentido, né? E não só do ponto de vista ambiental, mas até do ponto de vista psíquico, né? A gente está numa correria, numa cobrança, num jeito de viver competitivo, que uma coisa que eu vejo muito é o tanto que o turismo comunitário faz bem para o turista. Porque às vezes a gente acha assim, o turista está indo lá ajudar aquela comunidade, está indo lá gerar renda para aquela comunidade. Mas se você for colocar na balança, o que aquele turista aprende naquela comunidade, o que ele leva para a vida dele, né? Do ponto de vista de uma experiência de outro modo de vida, é tão rico. Eu, por muito tempo, assim, acompanhei turistas em algumas comunidades, principalmente no Jequitinhonha, que a gente ficou 9 anos trabalhando, né, com o turismo comunitário lá. E eu ouvia tantos relatos das pessoas depois da experiência, falar assim, a gente valoriza tanta coisa que não tem valor, né? A gente busca tanta coisa, sendo que o mais importante é o mais simples. Porque quando as pessoas entram ali naquele modo de vida e veem, né, pessoas felizes, pessoas plenas, vivendo ali de um modo muito natural, ela se dá conta de que o modo de vida que ela leva hoje não é o único possível. Tem até um antropólogo que fala isso, uma antropóloga, La Platini, que fala que a vivência de outro modo de vida te faz deixar de normalizar o seu próprio modo de vida. Então, é um ganho psíquico grande também para o turista, sabe? É um ganho de vivência mesmo. Sim. Esses tempos atrás até eu ouvi alguém falando que, acho que foi no perfil Futuro das Coisas, se eu não me engano, fala que o analógico ele vai passar a ser aquilo que vai ter mais valor, né, daqui a um tempo. Que é isso, a gente está deixando de ter o analógico, né? Daqui a pouco até o abraço está sendo monetizado, porque ninguém mais está abraçando, né? Então, sem dúvida, o turismo comunitário acaba realmente fazendo o bem, né, para aquela pessoa que está ali acostumada com tanta doideira, né? E não precisa ir longe, aqui a gente mora num lugar muito, muito tranquilo, né? É uma comunidade de bem poucas pessoas, em especial, moro dentro de uma pousada que tem uma área verde muito grande, e a gente vê, assim, chegam amigos, chegam pessoas da família, chegam pessoas que a gente acaba conhecendo por aqui mesmo, e tá todo mundo num ritmo, assim, muito doido. Aí a gente tá aqui, assim, as pessoas, nossa, mas como que vocês vivem sem televisão? Como que vocês não têm iFood? Não tem. A gente vive assim, a gente sabe quando o sol muda de posição, a gente sabe que lua que a gente tá. É isso. Exato. Né? E tudo bem, cada pessoa vive do jeito que é melhor, né? Por escolha, para si mesmo. Mas eu passei 10 anos trabalhando no CLT, numa empresa, né? Cumprindo aqueles papéis, né? E é outra vida. Quando eu consegui fazer os movimentos que eu busquei fazer, assim, a gente vê o quanto realmente a gente vive no automático, se não tomar cuidado,
a gente se perde mesmo. E só trazendo mais um pouquinho aqui para a questão das mulheres ainda, nossa, refletindo assim tudo sobre tudo que você falou também, eu sou uma fã muito grande do turismo sustentável, do turismo de experiência, do turismo responsável, mas assim, conforme você foi trazendo, eu vi o quanto realmente ele é amplo, né? E aí você falou, não, ele acaba passeando por todos os UDSs e tal. E aí tem o comentário aqui de uma moça, que legal, ela é do Quilombo do Cafundó, Gabriela, e ela fala o quanto esse movimento de trabalhar o turismo comunitário lá dentro tem feito bem para a autoestima das famílias. Então, olha que bacana, né? É o turismo para além da experiência, para além do recurso financeiro, mas é ele trazendo empoderamento para dentro daquele local, né? Sim, sim. Eu acho que eu vi um gatinho, viu? Viu um gatinho, ele fica aqui andando. Orfeu, participação especial. Mas eu acho que essa questão da autoestima ela é super importante. Assim, a gente trabalhou com um coletivo em Minas Gerais de gastronomia e foi tão interessante perceber assim, hoje em dia elas têm uma feira mensal, tem um festival, é maravilhoso assim o trabalho que elas fazem com quitandas, com uma série de produtos de gastronomia que são vendidos ali por esse coletivo. Mas logo no início do trabalho, que era um trabalho de geração de renda, a gente perguntava, mas o que vocês fazem, o que vocês sabem fazer? E às vezes elas falavam, a gente sabe fazer nada. E aí a gente, mais nada, mas aí a gente vai puxando e tal, e vai entendendo. Aí uma fala, não, ela tem uma coxinha maravilhosa, aquela ali cozinha não sei o quê. E a gente foi vendo que o que elas tinham em comum era a cozinha. Né? As mulheres mineiras geralmente cozinham bem, né, do interior. E aí a gente foi explorando um pouco isso e a gente, né, foi entender o que elas faziam, como que elas faziam e tal. E alguns meses depois, quando a feira começou a acontecer, elas começaram a vender e tal, elas começaram a se descrever como empreendedoras, né, como mulheres da gastronomia. E a gente vê como que isso muda, né, o status, na verdade, eram coisas que elas já faziam, mas elas mesmas não valorizavam, né, quando a gente perguntava assim, o que você sabe fazer? Nada. Como assim nada, né? Você faz essas maravilhas todas na cozinha, faz pães, faz bolo, faz... Então, muitas vezes as pessoas elas mesmas não enxergam o valor. E aí, quando começa a vir o turista e ele começa a pagar por aquilo e começa a dizer, nossa, que maravilhoso, nossa, me dá mais que eu vou levar para casa, ou, né, deixa eu tirar uma foto, deixa eu mostrar para alguém, isso muda, né? Isso muda a própria visão interna, assim, né? E as outras pessoas da própria comunidade também vão vendo aquilo. Eu acho que isso é super importante, de novo, né, para conservação, para preservação, quando a gente pensa em questões culturais, às vezes, assim, ou a gente vê muito isso no artesanato tradicional, por exemplo. Às vezes a gente tem esse problema e também para manifestações folclóricas, para uma série de coisas, os mais jovens às vezes param de fazer porque param de ver sentido. E quando a gente tem a valorização pelo turista, a possibilidade de que aquela nova geração mantenha aquilo é maior, né? Você falou também dessa questão dos mais jovens. Uma coisa que também aconteceu por aqui foi a questão do fandango caiçara, né? Que é um patrimônio material que quase se perdeu. E aí tem um tempo que os jovens começaram a fazer um movimento de aprendizado e muito bonito de acompanhar também, de ver. Nossa, Mari, muito legal nossa conversa. Poxa, muito rica mesmo, não esperava coisa diferente. Fê, você quer entrar? Quer trazer algumas perguntas aí que você está acompanhando no chat? Estou aqui, interagindo, viu, gatinho? Sim. Boa noite para quem eu ainda não dei boa noite, que está assistindo. Mariana, muito legal.
é justamente o que a gente está procurando enquanto organização, né, aqui no Ponto de Cultura, buscar ampliar essa rede de contatos, né, buscar novas parcerias, novas possibilidades de conversa. A conversa, ela abre caminhos também, né, porque a gente sabe que está todo mundo muito saturado por conta de pandemia, tela de computador, tudo online, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, por exemplo, ficando gravado aqui uma conversa dessa, muitas pessoas podem ter acesso a isso, né, em diferentes momentos, e como a gente vai deixar isso tanto no YouTube quanto no Facebook, a possibilidade de que mais pessoas assistam essa prosa aqui, essa conversa, é grande, e isso vai abrindo, a gente já está vendo pessoas participando, pessoas que a gente conhece, né? E a gente vê que as pessoas vão ouvindo esse tipo de coisa, elas vão se apropriando de novos conceitos, de novas ideias, e isso expande a mente. Porque o que a gente conversa muito aqui, inclusive foi um pouco da conversa de ontem com o Rodrigo Savazoni, que falou de inovação cidadã, é que tudo muito quadrado, né? Tudo muito formatado, muito engessado, aí você depende de poder público, aí fica tudo vai travando, e aí você não consegue fazer nada se você não toma a iniciativa de se formalizar, de criar um CNPJ, de formar uma empresa, ou de formar uma organização social, e você entra nesse mundo, nesse universo burocrático, e às vezes você se perde porque que é o mais importante acaba não fazendo, que é simplesmente o fazer, né? As coisas acontecerem. Então, uma conversa dessa contigo, que traz a teoria, né? Que mostra para a gente a teoria, mas que mostra exemplos práticos de como as coisas acontecem, e aí a Silvana também trazendo exemplos daqui, isso é enriquecedor, isso é maravilhoso, é isso que a gente esperava mesmo da conversa com você. E imagina que isso de repente para frente possa trazer outros frutos, porque a gente pode olhar para territórios menores, que são similares em termos de cultura, de natureza, ou a gente pode olhar para o Brasil como um todo, e eu acredito que se existe alguma coisa que pode ajudar a desenvolver esse país de uma forma ampla, é justamente a gente passar a valorizar a cultura dos nossos povos tradicionais, das comunidades, das diferentes etnias indígenas, e a gente sabe que o turismo é um lugar onde a gente ainda tem espaço para criar, né, para co-criar, para fazer acontecer, desde que a gente mude os protagonistas, né? Desde que a gente não tenha mais os mesmos protagonistas de sempre no poder, desde que a gente consiga fazer esse turismo que o próprio nome já diz, né, de base comunitária, que as comunidades comecem a conversar mais sobre isso, e que não é uma coisa nova, mas também não é uma coisa tão antiga, mas que já tem muitas comunidades que inspiram, como vocês falaram da Nova Enseada, que é maravilhosa quando for possível. A pandemia ainda está restringindo um pouco, mas quando for possível, as pessoas que estão assistindo, que não conhecem, venham aqui para a Ilha do Cardoso para conhecer essa experiência, venham aqui para Canané como um todo para conhecer a experiência do Quilombo do Mandira. A gente tem a comunidade rural lá do Rio Branco, que trabalha com agrofloresta, que também são coisas que fazem trabalhos maravilhosos. Aqui o Vale do Ribeira, a gente tem a felicidade de ter muitos bons exemplos na antiga Xiririca, que agora é Eldorado, no do Ivaporanduva, o pessoal lá do Ribeirão, os amigos lá, o Silnei, a turma dele faz um trabalho maravilhoso. Enfim, tem muitos exemplos no Brasil que a gente vê que é tanta... como que eu posso dizer? É tanta má vontade, vamos dizer assim, para não falar outra coisa, com esses movimentos, quando talvez fosse só o contrário, começar a incentivar e mostrar que é esse tipo de coisa que gera renda, que deixa a renda na comunidade, que valoriza e protege a cultura, que valoriza e protege a natureza, enfim, e que a gente pode ter um desenvolvimento por esse viés, que tem bons caminhos aí pela frente, mas que a gente ainda enfrenta muitos desafios. Eu quero falar isso porque eu fico muito inspirado quando eu vejo pessoas falando com tanta propriedade como você falou. E a Sil falou assim, se tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, assim, acho que meio que para a gente encaminhar já aqui o nosso encerramento, mas é assim, se você fosse deixar uma mensagem
para a gente aqui que trabalha, nós temos um programa nesse processo que a gente está transformando o Ponto de Cultura, que mudou de nome, que era Ponto de Cultura Caiçaras, para Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica. A gente tem estudado, a gente tem recebido mentorias, a gente tem conversado com pessoas. Nós descobrimos que uma das coisas que a gente fazia era trabalhar com turismo, e esse turismo mais voltado para o viés da responsabilidade, da consciência, do sustentável, e agora, aprendendo com você, talvez começar a olhar um pouco para esse regenerativo, enfim. E aí nós criamos o programa Arandu, que é um programa de apoio ao turismo sustentável, e que a gente vai começar a jogar mais energia nele nos próximos meses, e que no ano que vem possivelmente vai ter aí dentro dele um programa de incubação e aceleração também para iniciativas comunitárias e para pequenos negócios das comunidades aqui. Então, se você fosse, com a tua experiência, com tudo que você já fez, com tudo que você já viveu, deixar uma mensagem de bons caminhos, não só para nós do Ponto de Cultura, mas para quem está assistindo, para as comunidades que, imagina, a gente viu que tem a Gabriela lá do Coafundó, né, que está começando, falou que está começando o trabalho deles lá na comunidade, e tantos outros que talvez estejam ouvindo a gente, que podem começar a imaginar, nossa, é possível trabalhar em comunidade com turismo? É possível. E é muito bacana. Então, se você fosse deixar uma mensagem para a gente, sei lá, o que você falaria para a gente, assim, para desejar bons caminhos? Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades de conexão? Como que a gente pode fazer diferente? Enfim, como é que a gente pode se conectar com essas coisas boas que a gente sabe que tem por aí? Apesar de tudo o que está acontecendo nesse país, a gente sabe que tem muitas coisas boas. Sim, maravilha. Bom, acho que a mensagem que eu deixo para vocês em primeiro lugar é: aproveitem esse potencial maravilhoso, porque, de fato, é uma região muito rica, né? E é uma região também muito privilegiada pela localização. Às vezes, a gente trabalha com alguns destinos que são muito distantes, que têm um acesso muito difícil, e isso para o turismo, isso faz muita diferença, né? Porque a gente desenvolve já pensando no público, né? E como que esse público vai conseguir acessar. E qual que é a diversidade que vai existir ali para poder criar permanência, né? A gente fala que o turismo ele tem muito a ver também com... às vezes você tem alguma coisa que nem é tão interessante assim, mas é muito próximo de um grande centro. Então, aquilo ali vira um deslocamento regional, um turismo, né, que tem atratividade ali do entorno. Às vezes, você tem um lugar que ele é mais difícil de acessar, mas ele é tão excepcional que aí as pessoas vão fazer esse esforço a mais, vão pagar esse recurso, vão, né, ter que ter uma estadia mais longa para conseguir ver aquilo, mas isso se justifica porque é um atrativo excepcional. Eu acho que vocês têm aí a vantagem de ter um atrativo excepcional, se vocês considerarem aí, né, todo o potencial natural e cultural dessa região, com uma localização extremamente privilegiada, né, perto aí de Rio e São Paulo, aí, né, se você considerar o tamanho do Brasil, né, qual é essa riqueza que está aí, né? E eu acho que o grande potencial aí é o valorizar as comunidades, sim, né? Valorizar essa cultura, valorizar a relação desses povos com a natureza, né? E valorizar os produtos culturais, valorizar a gastronomia, né? Eu tenho um amigo que trabalha muito aí na região, o Ed, ele sempre fala da gastronomia aí. Acompanhei o livro de receita que ele estava apoiando, enfim, é de fato muito, muito rico. E o que eu diria é trabalhar em conjunto, né? Seria a minha dica, porque eu acho que existe aí mais de uma, né? Existem várias comunidades, existe aí mais de um atrativo, e combinar esses atrativos pode criar um grande diferencial de permanência. Quando a gente faz esse tipo de planejamento, a gente pensa muito assim, como que a gente traz o turista e como que a gente faz ele ficar aqui, né? Um período, né? A roteirização é isso, né? Um roteiro é a criação de permanência. Então, a dica que eu daria para vocês é se unam,
porque o potencial é de criar aí, de fato, um destino turístico muito competitivo e que leve pessoas interessantes. Eu acho que o posicionamento do destino, ele diz muito sobre quem ele quer trazer, né? Quem ele quer que visite. E eu acredito que tem um potencial de levar um público muito interessante, um público muito qualificado para uma permanência longa. Muito grato. Silvana, quer fazer às vezes das despedidas e só falar uma coisa. Eu vi que acho que a Rose comentou que já comeu a torta de ostra do Mandira. Maravilhoso. A comunidade quilombola do Mandira, ela é especialista no manejo de ostras, então é incrível e vale a pena. No sábado, inclusive, nós vamos ter uma atividade lá, onde nós vamos com o mestre Lumumba, que é lá de São Luís do Paraitinga, meu babalorixá querido, está chegando aqui. Ele é músico, artesão, construtor de tambores, e ele vai falar um pouco lá sobre memória, história oral, essa coisa do que, como os mais velhos, as mais velhas passam conhecimento para a gente, né? Para o pessoal mais novo. Eu nem sou tão mais novinho assim, mas eu ainda ouço bastante ele, já comecei a passar também alguma coisa para os meninos, para as meninas mais novas. Então, sábado a gente vai estar lá com ele, lá no Quilombo do Mandira, e no domingo a gente vai estar na aldeia Taquaritã, aqui em Cananéia, na área urbana de Cananéia. No domingo a gente vai lançar um trabalho que nós fizemos com ele, gravamos canções guaranis tradicionais e também fizemos videoclipes com parceria com o pessoal do Caixa Rolante. Estão escutando os cachorrinhos? Tem gato, tem cachorro, só não tem papagaio. Papagaio só de dia. E aí a gente gravou essas canções com eles e nós fizemos videoclipes com um pessoal chamado do coletivo Caixa Rolante, que estão aqui na Namastê. A gente está localizado num espaço cultural que também é pousado aqui no Boqueirão Sul, na Ilha Comprida. Quem não conhece, quiser conhecer também. Então, fica o convite, quem estiver por aqui. Vai ser tudo muito restrito por causa da pandemia, com todos os protocolos, mas a gente vai fazer uma visita para o Quilombo no sábado e para a aldeia Taquaritã no domingo. A gente vai divulgar aí nas redes sociais quem quiser mais informações. Mas se não for agora, para o ano que vem, se tudo correr bem, venham para cá. E, Mariana, eu vou me despedir de você, depois eu vou fazer o fechamento, mas agradecer imensamente e dizer que nós, do Ponto de Cultura, temos interesse em continuar a conversa com vocês para, de repente, fazer parcerias e desenvolver projetos, programas, trabalhos juntos e potencializar essa rede que a gente falou que é capaz de criar muitas coisas boas em diferentes territórios. Então, muito grato, viu? Por tudo. Eu vou deixar a Sil encerrar também, fazer a fala final dela e acho que te chamar para fazer uma despedida também, tá bom? Depois eu volto aqui só para fazer o fechamento. Vou sair da tela. Cachorro, gato, papagaio durante o dia, tem teiu também, tem saruê, tem cobras, aranhas diversas, vários bichinhos aqui. Graças. Bom. Mariana, só agradecer mesmo pela sua disponibilidade, de novo, por aceitar nosso convite e principalmente por essa troca maravilhosa. Você trouxe muitas informações assim riquíssimas. Foi uma aula mesmo que em curto tempo, mas uma aula. Para mim foi um aprendizado bem bacana. Tenho certeza que para quem assistiu também. E uma potência mesmo, né? Sentir o quanto o turismo se feito de forma, né, bem bonitinha, bem certinho, o quanto ele é realmente potente, né? Então, espero que a gente tenha outras oportunidades, teremos, com certeza, e que seja breve, tá bom? Eu deixo aberto para você se despedir também. Bom, maravilha. Quero agradecer de novo por esse convite. Gostei muito de estar aqui nessa troca. E fico à disposição. Vamos sim conversar, continuar conversando. De fato, para a gente assim, trabalhar turismo de base comunitária e trabalhar esse turismo cultural sustentável é o que motiva a gente, né? A gente acredita mesmo nesse potencial, né,
do turismo sustentável para transformar esse mundo, para fazer o que a gente precisa fazer, né? Que é chamar a atenção das pessoas para a importância da diversidade, para a importância da inclusão, para o tanto que a gente pode aprender uns com os outros, né? O tanto que a gente pode ganhar com isso, né? Uma coisa que eu gosto muito, a gente tem um lema lá na Raízes, que se não é divertido, não é sustentável, e desenvolver o mundo através do turismo é também muito divertido, né? É muito prazeroso. Então, contem conosco e seguimos em contato. Muito obrigada. Legal. Um super beijo, então. Até loguinho, bons caminhos para você, para nós, para todos. Até logo. Gente, muito grata por tudo também, todo mundo que acompanhou aí, espero que vocês tenham gostado. Aproveito para agradecer também, falar que esse é um projeto, né, apoiado aí pelo Governo do Estado, né, pela Secretaria de Cultura do Estado, através do projeto PROAC Expresso, número 60, eixo premiação mostras e festivais no estado de São Paulo, tá certo? Através desse movimento aí que a gente consegue trazer para todo mundo aqui esse tipo de atividade. Até logo, gente. Um beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.